ela está entre nós. Com muita paz no coração, tenho certeza, tranquila, né? Depois ainda de um jogo zonza, maravilhoso. né, Alice? Depois da paulada que eu tomei, a cabeça um pouquinho inchada. Não dá pra voltar pro Mundial de Clubes, não? Porque foi feia a coisa hoje, tá? Foi bem feia a coisa hoje. Eu acho que muitas lições no jogo, principalmente em relação ao elenco, tá? Se para mim, se não foi suficiente o primeiro semestre do Grêmio, em que o Grêmio cai no gauchão, ao natural pro Inter, perde o octacampeonato, que era para ser um feito histórico pra gente, cai na Copa do Brasil sem vencer uma partida na terceira fase, vai para a repescagem na Sul-Americana e tem uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro. Se isso não foi o suficiente para que o Grêmio reforce de fato, porque eu estou esperando meu zagueiro canhoto destro desde 1903, né? Faz tempo que tá prometendo e não vem. Desde a fundação. Desde 1903 estou esperando meu zagueiro. O dado que a gente trouxe aquele dia, termina o Brasileirão 8 de dezembro, o Jeromel se aposenta, o Rodrigo Caio não fica, o Grêmio precisava de um zagueiro destro. 218 dias que o Grêmio não contratou esse zagueiro destro. Faz tempo. E hoje acho que ficou bem claro, assim. Claro que seria um jogo difícil, eu assinava um empatezinho certo, para mim era Guete. Mas por mais que a qualidade dos dois times ela seja muito grande hoje, não dá para normalizar. Diz, né? A diferença de qualidade seja muito grande, não dá para normalizar um 4-1 pro Cruzeiro, mesmo com o Mineirão lotado e tudo mais. Foi uma paulada bem forte que o gremista sofreu. A gente estava falando do quanto passa pelo Mano Menezes, está começando a entrevista coletiva dele. Eu queria sugerir a gente ouvir o comecinho, tipo a primeira resposta. Claro, Vamos ver o que o Mano vai dizer e a gente já analisa aqui qual é a explicação que o Mano dá para o que aconteceu hoje. Como equipe, o treinador tem a parcela dele, certamente tem a parcela dele. E talvez podia ter protegido mais a equipe. Penso até que a minha cobrança inicial para todos era porque tínhamos uma formação para jogar mais e quase nunca jogamos. Jogamos suficiente para criar algum tipo de dificuldade para o adversário. Tivemos algumas estocadas com o Alisson no início, né? Pelo lado de cá, e depois insistimos muito pelo lado esquerdo. Acho que a equipe se contentou com tentar jogar uma bola para Muzu, para jogar no 1 contra 1, é pouco, porque a gente sabia exatamente como a gente deveria jogar o jogo e não foi da maneira como a gente executou. É um jogo que nós tínhamos que sair por um corredor e fazer logo a troca do corredor, porque o Cruzeiro é um time que pressiona muito no setor da bola e a gente sempre insistiu no mesmo corredor. Então, minhas cobranças naquele momento se deveu a isso. Quem não joga, quem entrega a bola para o adversário, quem erra sucessivamente a saída, traz o adversário para cima de si. O Cruzeiro tem muita qualidade, tem um bom jogo organizado, é o vice-líder do campeonato e se aproveitou dos nossos erros e decidiu o jogo. Mano, acho que todos os jogos praticamente eles passam recados, né? Passam recados para a torcida e o treinador recebe os recados na beira do campo. Vamos ouvir mais essa resposta do que esse jogo traz de recado para o Mano? Essa é a pergunta que está sendo feita. Vamos ouvir o Mano. Que recados você recebeu hoje, depois desse jogo, dessa goleada para o Cruzeiro, e até de forma a analisar jogadores que um pede muito espaço, que quer jogar, que é o Arezzo, e outro, por exemplo, o Cristaldo, que você tirou no segundo tempo, que são jogadores muito cobrados, inclusive, pela imprensa. No 4-1 não vai se salvar ninguém, né? Isso é importante. A gente entender que, nessa hora, as decisões têm que ser embasadas em coisas mais duradouras, sem dúvida nenhuma, não no 4-1 exclusivamente, porque seria uma temeridade e as decisões que vamos tomar vão obedecer aquilo que nós achamos que seja contínuo, que nós temos que escolher para fazer. Teremos na quarta-feira já um jogo de eliminatória e o próprio regulamento de um jogo assim de 180 minutos requer algumas escolhas diferentes do que aquilo que fizemos hoje. Por isso até o caminho foi escolhido esse primeiro para a gente fazer o segundo na quarta-feira. Num curto espaço de tempo, jogadores alguns que estiveram aqui terão dificuldade de recuperação, então vamos dar
uma organizada um pouquinho diferente para aquilo que a gente vai fazer na quarta-feira e vocês verão lá. E o que mais tá aí o Mano senhor Menezes, pode falar para o torcedor sem entregar muito jogo para quarta-feira? Porque acho que o senhor já aí o Mano Menezes relatou dizendo bem então o que aconteceu vai hoje aqui. fazer. Ninguém se salva. Vai fechar tudo. Os seus É isso? erros também, né, que chegou já assumindo os erros. Depois do quadrilho que ele toma, tentando no primeiro momento ser de igual para igual com o Cruzeiro, levando o Cruzeiro a ter dificuldade defensiva, o que não conseguiu, só pelo Alisson em muito pouco tempo. E aí tem um jogo que agora tem caráter eliminatório, ele chamou aqui, o primeiro é fora, então naturalmente um desses meias, e o Cristaldo tá na cara, né, que o Cristaldo tinha uma camiseta embaixo assim, me tira. O Cristaldo não joga quarta-feira contra o Aliança Lima. O Cristaldo foi o torcedor premiado em campo, né? Ele assistiu o jogo de dentro do campo. É inadmissível. Para mim, 2 jogadores caminharam em campo hoje, o Cristaldo e o Arezzo. E para mim também é inadmissível um jogador que a toda manifestação que ele tem é de querer ir embora do Grêmio ser premiado com a titularidade hoje, que foi o caso do Arezzo. Bastou o André Henrique e o Edenilson entrarem para fazer um pouco mais, né? Um pouco mais pro time do Grêmio. Agora, eu achei a escalação do Mano um pouco ousada, Maurício. Eu achei que esse jogo era para fechar a rua. Eu achei que ele fosse tirar o Cristaldo e colocar, porque o Cristaldo já não tinha dado resposta contra o São José, né? E daqui a pouco fechar um pouquinho mais, colocar o próprio Edenilson ou então o Ronald como primeiro volante e o Vidiaçante e o Alex Santana do lado, né? Sem tirar uns pontas, mas tirar o meia que não tá agregando. Faz tempo que o Cristaldo não tá agregando. E o Monsalve, quando entra também hoje, praticamente eu não ouvi o Manhagol falar o nome dele. Então, assim, eu acho que ficam muitas lições. Primeiro, colocar quem tá com vontade, quem tá afim de jogar, né? Jogar com 11 em campo. Acho que aí já é meio caminho andado. É meio caminho andado, é uma mudança que já acontece para ser, tipo, agora, na quarta-feira a gente já vai ver a mudança acontecendo. Assim, quarta-feira é um adversário muito mais fraco, né? O Aliança Lima é muito menos que o Cruzeiro. Eu acho que a esperança do torcedor do Grêmio tem que ser por aí, não no trabalho que o Grêmio vai fazer. Porque, assim, a análise do Mano cobrando os jogadores, nós sabíamos que o Cruzeiro é um time que pressiona muito o setor da bola, então nós tínhamos que sair, trocar o corredor e não trocamos. Ok, mas não foi treinado isso? Porque essas coisas, o jogador não toma decisão na hora, assim, treinamos uma coisa, treinamos bem algo e chega na hora do jogo e se faz diferente. Então alguma coisa aconteceu na forma como foi a abordagem da marcação do Cruzeiro, o Grêmio não estava preparado para fazer o que o Mano queria e acabou fazendo outra coisa. É treinador, né? É o trabalho do Mano. O Grêmio trabalhou muito tempo pensando no Cruzeiro nesse período aí. O Grêmio deu folga menor, por exemplo, que o Inter. Os jogadores começaram a treinar, teve um jogo valendo pontos contra o São José na Recopa, teve jogo treino, ele pôde ensaiar a equipe de diferentes formas e não foi bem ensaiado, né? O trabalho foi ruim, o trabalho feito nesses dias ficou claro que foi ruim. O time do Cruzeiro é bom, mas eu fui olhar aqui, só um time levou 4 gols do Cruzeiro nesse campeonato também do Grêmio, o Sport, que é o pior time do campeonato. O Vasco, por exemplo, que está numa baita crise, foi ao Mineirão e perdeu só por 1-0 para esse Cruzeiro. O Mirassol perdeu por 2-1 para o Cruzeiro. Então não é assim que o Cruzeiro tá fazendo 4-4 em todo mundo. Não, só fez no Sport. E o Grêmio não é tão ruim quanto o Sport. Então o trabalho foi muito mal feito para sofrer essa goleada hoje. E aí é o selo do treinador.